Fala galera, estamos começando o nosso primeiro episódio do DeltaCast, um programa aí de entrevistas de assuntos policiais. Vamos ter aí a oportunidade de trazer várias pessoas da carreira policial, carreira da magistratura, do Ministério Público, para bater um papo aqui comigo, Gabriel Fonseca, delegado de Polícia Civil aqui no estado de Minas Gerais, e com meu co-host, Daniel Buchemiller, também delegado da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Vamos aí ter esse bate-papo quinzenalmente, e hoje nós estamos fazendo o primeiro episódio que vamos trazer para vocês um pouquinho mais de quem é o Gabriel, de quem é o Daniel. Não é isso, meu irmão? É isso aí, galera que está nos assistindo em vídeo e em áudio. Satisfação muito grande estar aqui, né? A gente teve essa ideia de criar um ambiente com assuntos policiais, porque é um assunto que o povo gosta de ouvir, nem sempre tem acesso, porque o assunto policial ele tem um certo sigilo necessário que envolve o assunto policial. Então aqui é um ambiente muito bom para a gente conversar sobre investigações, sobre as carreiras, sobre a pessoa que vai ser entrevistada, diversos assuntos que o ouvinte ele tem interesse em saber, mas às vezes não sabe aonde procurar. Então, chegou para vocês o podcast com assuntos policiais para tratarmos aí e matarmos a curiosidade da galera. Aproveitando esse gancho, Daniel, conta pra gente aí quem é você, sua trajetória na Polícia Civil, quando é que você ingressou, delegacias aí por onde você já passou. É um pouquinho rodado, hein? Rodei bastante já. Isso é bom, isso é bom. Então, eu sou de Além Paraíba, Zona da Mata de Minas Gerais. Quando eu formei na faculdade, eu estava meio naquela dúvida, né? O que eu vou fazer? Cheguei a advogar um pouco na área civil, não gostei. Quando eu passei na OAB de primeira, eu falei, bom, burro eu não sou. Eu acho que dá para morder um concurso aí, vamos ver. E eu comecei a estudar. Lá para 2007, 2006, 2007, só que totalmente desorganizado, não sabia nem qual cargo que eu queria ser. Eu não tinha essa ideia, não, quero ser isso. Seria muito mais fácil se eu soubesse. Mas um grande erro meu no início foi isso. Justamente não saber o que eu queria. Você não focou, né? Não foquei. Então eu fazia para tudo. E, obviamente, não ia passando, até que eu falei, não, eu vou focar carreira estadual. Carreira estadual. Então, esse aí foi o primeiro marco que já me deu uma luz para poder chegar aonde eu cheguei, né? Agora, por que direito, né, Gabriel? É uma pergunta que a gente sempre faz aí pra gente mesmo, né? Por que você escolheu isso, meu irmão? Por que direito? Tanta coisa pra escolher aí. Cara, minha família é de médicos, meu pai é médico, meus irmãos são médicos, a princípio medicina, mas eu não gostava da matéria. Eu tinha um avô, Hélio Buchemiller, saudoso, já falecido, que era advogado. E eu comecei a acompanhar, ver o que ele fazia, como que eram as matérias, e comecei a falar, eu não quero medicina, então vou fazer direito. No meio da faculdade eu fiquei naquela, será que é isso mesmo que eu quero? Pensei em desistir para ser músico, que eu toco guitarra, então... Delegado músico. Delegado músico, então... Mas depois eu falei, não, deixa eu dar uma chance para a faculdade, eu vou fazer até o final. E acabei gostando. Falei, cara, o direito ele é muito interessante. O direito é vida, né? É a vida das pessoas, em qualquer área. E eu comecei a gostar muito de direito penal, fiz a OAB em direito penal, e quando eu estudava para concurso, eu já sabia que eu queria duas coisas, passar no concurso e depois virar professor. Então, voltando ao assunto, quando eu comecei a focar na área estadual, fazia defensoria, concurso para juiz, concurso para delegado, e dei a sorte de passar para o meu estado, Minas Gerais, no mesmo concurso que você passou, né? Sim. E depois que eu passei, eu comecei a trabalhar, fui para Pedro Leopoldo, a primeira cidade que eu fui, uma cidade excelente, que eu guardo um carinho muito grande, a cidade onde nasceu o Chico Xavier, que é uma figura que eu admiro muito, e ali eu aprendi a ser polícia. Com os policiais que estavam lá, investigadores, escrivães, tinha uma outra delegada lá também, excelente, doutora Priscila, que é muito amiga minha até hoje, e lá eu comecei a ter o contato com atividade policial. O dia a dia, né? É isso aí. Atender as pessoas, fazer operação, investigar homicídio, tráfico, roubo, estelionato,
aquele, né? Aquela adrenalina da recém-saído, né? Da recém-saído, aquela arma na cintura incomodando, depois você vai acostumando, né? Então, cara, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de ser delegado. É impressionante, né? Eu não tinha tanto esse foco como outros, né? Tem gente que faz faculdade para ser delegado. Eu não tinha Desde o início, né? Desde o início. E eu não tive isso, mas, cara, se eu soubesse o que era ser delegado, eu já tinha focado desde o primeiro período da faculdade. E, obviamente, eu tinha passado mais rápido, né? Exatamente. E aí, depois de Pedro Leopoldo... Passei numa cidade chamada Vespasiano e a gente trabalhou junto, né? Na delegacia de plantão. Plantãozinho de leve. Plantãozinho na madruga ali. E atendendo bêbado, homicídio, embriaguez ao volante, tráfico, Maria da Penha. Ali era clínica geral, de tudo. E depois dali, eu fui para o departamento de fraudes, em BH, onde eu tive contato com grandes operações envolvendo estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Foi meu primeiro contato com a lavagem de dinheiro, a investigação de lavagem, né? Que é uma investigação muito boa. Onde complexa, né? Difícil. E ali você consegue atingir onde dói no criminoso, que é o patrimônio dele, né? Exato. Porque às vezes o cara não tem medo de ir preso, não. Porque ele sabe que ele vai sair, o patrimônio está guardado ali. Mas quando você investe na investigação financeira, você lambe todo o patrimônio do cara, o cara fica indignado. Exato. O problema é dele, né? Pra gente é bom, né? Amealhou aquele patrimônio de forma ilícita. Claro, né? Então a gente consegue recuperar para o Estado e para a vítima. Exato. Isso é muito interessante. Dali eu tive uma passagem rápida na delegacia de crimes cibernéticos. Foi bom também, um aprendizado bom. E depois eu tive a oportunidade de ir para uma delegacia que eu sempre quis, que é a especializada de homicídios, que é o chamado DHPP, aqui em BH. Fiquei um bom tempo lá, quer dizer, pouco tempo, mas foi um aprendizado muito grande, né? Intenso, né? Intenso, tive contato com boas investigações, tive um caso muito marcante de feminicídio. Pô, vamos conversar disso aí daqui a pouco, hein? Depois a gente vai falar sobre ele. E dali, por questões familiares, eu já estava casado, minha esposa morava fora de BH, já queria ser pai, eu acabei indo para a delegacia de plantão de BH, que é uma delegacia que trabalha-se muito, mas você tem uma compensação de folgas, porque a gente trabalha de madrugada. Sim. E como a madrugada desgasta, né, a compensação de folgas, ela é boa em alguns aspectos. Qual que é a jornada lá do plantão para quem tá almejando e entrar na carreira? Isso imagina aí. Um plantãozinho, como é que é? Então, em Minas Gerais, a gente trabalha em BH com 12 horas durante o dia, de 7 da manhã às 7 da noite, folga 24 horas, depois 12 horas à noite e folga 3 dias. Bacana. Bacana, é bom. É um dia trabalhado por 92 horas. 4 dias. Exatamente. 96, né? 96, eu tô ruim de conta. Mas em alguns estados é um dia por 3 de folga, por 72. Então aqui em Minas é melhor do que outros estados a folga, né? Aí de lá eu tive a oportunidade para ir para a delegacia que eu tô, que é a delegacia na área central de BH, que é um distrito, que é muito bom também. A gente trabalha muito com estelionato, roubo, furto e qualquer outro crime que não seja da atribuição de uma especializada. Ali é a atribuição residual. O que não é de especializada, né, homicídio, Maria da Penha, envolvendo veículos, cai pra gente. Então é muito bom. A gente está com algumas boas investigações lá. Então é um lugar muito bom de aprender. O que você falou, eu rodei muito propositalmente, porque eu queria pegar a experiência de cada lugar, cada unidade. Você tem uma peculiaridade na investigação. Fraudes é de um jeito, homicídios é de outro jeito. Você que trabalhou e vai falar com menores é de outro jeito. Exato. Então, assim... Cada investigação é a sua peculiaridade. Cada investigação. Então, foi proposital essa minha rodada. O pessoal até me zoa, né? Fala que eu não paro inquieto na delegacia. Mas é proposital. Sim. Você vai pegando experiência ali. Isso. Então, e aonde eu tô hoje? Na delegacia central aqui de BH. E aproveitando o gancho que eu falei que eu queria ser funcionário público e professor, consegui também. Hoje eu dou aula, então... Hoje eu estou bem tranquilo com relação à profissão, consegui atingir. Bacana demais, atingir os objetivos, Exatamente. Né? Falando rapidinho, então, como o Daniel falou, nós ingressamos na carreira de delegado de polícia juntos, né? O concurso ali de 2011, ingresso em 2013, né? O concurso de delegado, para quem
tá estudando aí, ele é um pouco mais alongado, né? Um pouco mais demorado as suas fases do que outros, né? Nosso concurso, se não me falha a memória, foram 7 etapas, né? Que é prova fechada, prova aberta, prova oral, teste físico, teste médico, teste médico, investigação social e a academia de polícia. Na nossa época era etapa de concurso, né? Hoje em dia não é mais. O colega que ultrapassa todas essas outras etapas já chega na Cadepol nomeado delegado de polícia. Na nossa época era ainda etapa de concurso, a nomeação foi só posterior. Mas aí, 1 ano e meio, né, de concurso, vamos dizer assim, ingressamos em 2013 e a primeira lotação minha, Lagoa Santa, né? Ficava na mesma regional do que a do Daniel, a regional de Vespasiano. Isso. Lagoa Santa é uma regionada, Pedro Leopoldo é outra regionada, outra cidade ali, né? E dali peguei de tudo também, né? Porque é clínica geral, você já chega, pega tudo, é homicídio, é tráfico de drogas, é roubo, é extorsão, enfim, estupro, um monte de coisa. E além disso, em Lagoa Santa, assim como também Pedro Leopoldo, se não me falha a memória, a gente tinha as atividades administrativas da polícia, né? No caso de Lagoa Santa, a identificação civil, então a confecção de carteiras de identidade era feita ali na delegacia, e também a questão do trânsito, né? Detran, né? Registro de veículos, esse tipo de coisa também peguei ali um pouco em Lagoa Santa. Após Lagoa Santa, fiquei pouco menos de 1 ano, plantão de Vespasiano, onde um pouquinho depois o Daniel chegou. Se não me falha a memória, eu rendi o Daniel no seu plantão diurno, o meu era o noturno. Não era isso? Eu não lembro. A gente tinha uma equipe que uma rendia a outra. Uma rendia a outra. E a gente tirou ali muito plantão, trocava plantão, né? Isso aí. Era bacana porque a gente dava umas escapadas. Ficava 2 semanas fora. Acumulava plantão e depois plantão para tirar uma folga maior. Ficamos ali, acredito que eu fiquei ali 2 anos e meio. De lá eu vim para Belo Horizonte já. E aí fui para uma especializada, a DOPCAD, a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Assumi a 3ª Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional. Então é aquela conduta que o adolescente, ele é o infrator, né? Assim diz o ECA, mas assim no português rasgado ele é o criminoso, né? O adolescente é o criminoso, praticou um crime. A delegacia responsável pela investigação desse crime aqui em Belo Horizonte é a Delegacia Especializada de Apuração do Ato Infracional. Nessa delegacia, eu também respondia invariavelmente na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Pela falta de colegas delegados da carreira, acaba que um plantão ou outro a gente tirava ali também. Aí é o adolescente vítima, né? Aí é o adolescente e a criança vítima. Isso. E a criança vítima. Então, eu pegava ali casos bem complicados, casos de abuso sexual de menor. É bem complicado, é muito pesado. E é uma coisa assim que eu confesso, não tenho estrutura psicológica, emocional para lidar com isso, principalmente depois que eu tive filho. Então, é um negócio bem pesado e eu admiro os colegas que atuam nessa área, que fazem essa atuação e uma excelente atuação. A gente tem ótimos colegas que atuam nessa área e só parabenizá-los mesmo por isso. E após a DOPCAD, eu recebi um convite de assumir a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção da Polícia Civil. Primeiro delegado aqui de Minas a titularizar essa delegacia. É uma delegacia que foi criada a partir de um movimento nacional capitaneado pelo Ministério da Justiça, na época que o ex-juiz, né, e ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é um projeto dele em que todas as forças policiais das polícias civis estaduais adotaram e foram criadas em todos os estados essa delegacia especializada de combate à corrupção. Fiquei ali 2 anos, grandes investigações, grandes operações, prisões de políticos, vereadores, empresários, enfim, corruptores e corruptos, né, passaram ali naquela delegacia. E mais recentemente, coisa aí de 1 mês, assumi, junto com uma outra colega que já estava ali há mais tempo, a primeira delegacia de Venda Nova. Então, estou no distrito também, voltei, estou no mesmo departamento novamente que o colega Daniel, primeiro departamento aqui da Polícia Civil de Minas, que abrange a área inteira de Belo Horizonte. Daniel está na área central e eu estou na área de Venda Nova, estou ali há pouco mais de 1 mês. Então,
dei uma rodadinha também, um pouco menos que você, mas... Mas é bom pra ganhar experiência, né, cara? E, Gabriel, você, por que você escolheu direito na faculdade? O que te motivou? Durante a faculdade, qual foi a sua experiência lá, né, nas carreiras, estágio? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, assim, na verdade, o meu pai, ele trabalhava na área, né, jurídica, ele era servidor do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas, né, terceira região. Eu tenho um irmão mais velho, né, formado em Direito também. Na época que eu estava no ensino médio, ele estava fazendo curso. E aí, no ensino médio, a gente teve uma excursão, eu estava no 2º ano do ensino médio, agora eu já nem sei como é que é, porque muda o tempo todo, né? Tudo, né? Mas era o 2º ano do ensino médio, a gente teve uma excursão para o Fórum Lafayette aqui de Belo Horizonte, bem conhecido, né? O Fórum Central aqui de BH. E a gente teve uma excursão para conhecer o Tribunal do Júri. A gente deu um azar, ou uma sorte, no meu ponto de vista, que não teve júri no dia. Ele foi desmarcado. E aí a gente teve uma palestra com um promotor de justiça famoso, assim, e bem experiente, que é o Francisco Santiago. E ele contou alguns casos dele, né, como promotor, e aquilo me fascinou. Aquilo ali, acho que foi o determinante para escolher a carreira do direito, né, o curso de direito. E quando eu ingressei no direito, era para ser promotor de justiça. Essa era a vocação. Tanto que na época da faculdade, o único estágio que eu fiz foi no Ministério Público Federal. No Ministério Público Federal, você precisa de fazer um processo seletivo. Provinha é difícil, né? É difícil. Eu passei ali, não me falha a memória, 8º ou 9º lugar nesse concurso. No 2º, né? Porque no primeiro eu não dei nem pro gasto, sabe? Normal. Mas aí no 2º já cheguei mais preparado. Passei em 9º lugar, fiquei 2 anos no ofício criminal. E ali eu tive um contato não só com a carreira do Ministério Público, no caso federal é o Procurador da República, né? Eu tive ali um pouco desse contato, mas eu tive contato também com o inquérito policial. E ali foi começando a mudar uma chave de achar mais interessante a investigação, né? E ali, no caso, era feito pela Polícia Federal. Então, eu já fui abrindo os olhos para isso. E aí, na faculdade, eu desde sempre, como eu já ingressei no direito focado em concurso, então, desde o primeiro período, já estava estudando para concurso. Já estava ali focado. Então, enquanto o professor falava assim, olha, meu professor de direito penal, né, a melhor disciplina do direito... É claro. Né, você não precisa nem de explicação, não precisa nem de argumentar. É direito penal. O professor gostava muito do Luiz Regis Prado, né, um doutrinador do direito penal. E eu sempre tive um foco assim, o professor gosta desse doutrinador? Vou ler ele, mas vou ler pelo menos mais um. Né? Então eu li Rogério Greco, eu li o Bittencourt, né? Li alguns outros. Então assim, fui agregando conteúdo na época da faculdade. E eu já saí da faculdade meio que pronto para um concurso público, né? Vamos dizer assim. Tanto que o primeiro concurso assim, de envergadura que teve, o nosso concurso de delegado, eu já aprovei, né? Já aprovei nele, formei em 2010, 2011, 12, estava aprovado no concurso de delegado. Então, isso foi determinante, né? Tanto a palestra desse promotor de justiça para fazer o direito, quanto o contato com o estágio no Ministério Público Federal, que me fez enxergar no inquérito policial algo assim que me fascinou, né, a atividade hoje como delegado de polícia. Rapaz, você tá falando da faculdade, você lia 3 livros, eu mal li o meu caderno. Porque eu fiz uma faculdade muito, né, para fazer. Eu fiz o que eu precisava para passar. Passei, fiz os 5 anos, né? Então, mais é que eu falo com os alunos, né? O pessoal me pergunta, durante a faculdade eu devo estudar? Sim, faça o que o Gabriel fez. Porque o Gabriel passou mais rápido que eu. Eu fui despertar para o estudo depois. Deu certo também? Deu. Mas eu demorei um pouco mais. Então, se na faculdade, galera, já está fazendo faculdade de Direito, quer concurso, foque, leia livros. Deixa a apostila para depois. A faculdade é o momento de você aprofundar em doutrinas. É isso aí, livro.
É a melhor coisa que tem. Porque você vai criar uma base, né, uma bagagem jurídica que a gente chama muito sólida. Porque, né, você teve contato com a doutrina, você aprofundou, você foi ali, às vezes, numa doutrina, e eu gosto da doutrina do Rogério Greco no direito penal, porque ele traz o entendimento dele, mas ele traz de outros doutrinadores também. E ali é interessante, talvez você pegue um insight e fale assim, opa, eu vou ler isso aqui naquele doutrinador. Na época da faculdade, você tem tempo para isso. E a biblioteca lá, você pega livro de graça, então... Exatamente. A época da faculdade é propícia para isso. Formou, aí, vou focar no estudo para concurso. Doutrina já fica um pouco mais pesado. Né? Tem muitas apostilas boas no mercado que vão condensar aquele conteúdo focado para concurso. Exatamente. Aí tem que focar. Mas faculdade é lugar de ler livro. Sempre falo isso. Exatamente. Daniel, vamos lá. Na carreira de delegado, estamos aí há 8 anos já. Exato. Algum caso emblemático? Você chegou a falar do feminicídio, mas traz pra gente aí um caso assim, que você trabalhou, você investigou, aquele caso mexeu com você, que fica na sua memória aí. Cara, eu sempre gostei de investigar homicídio. Lá em Pedro Leopoldo, a gente focava muito em homicídio. E em Pedro Leopoldo, teve um homicídio que me marcou muito. Eu cheguei no local do crime, tava lá um corpo, enrolado numa lona, branca de um lado, preta do outro. Uma lona que chama lona de silagem. Fui aprender ali. Tirei foto com o meu celular, que eu sempre tive mania de bater foto. E o irmão do morto tava lá. E o irmão do morto começou a jogar a investigação pro ex-sogro. Ele foi ameaçado pelo ex-sogro. Então, eu acho que é o ex-sogro. Então, beleza, né? Vamos no ex-sogro. Resumindo, quem matou foi o irmão. Cara. E aquela foto que eu bati foi importantíssima, porque eu mostrei aquela foto pro ex-patrão do morto, e ele falou, olha, essa lona era minha. Eu emprestei pro irmão dele. O pessoal fala, né, que o homicídio você investiga no local. No local. A Delegacia de Homicídio de BH, o departamento, tem uma equipe de plantão que vai em todos os locais de homicídio. E vou falar também, num outro caso que me marcou, sobre a importância disso. Mas nesse caso em Pedro Leopoldo, foi o irmão que matou. E uma foto que eu bati ali. Então foi um caso emblemático. Ele enganando a gente o tempo todo, mentindo para lá e para cá. Quando fechou o cerco, eu pedi a prisão. Ele fugiu, mas foi preso. Os próprios familiares entregaram ele, acho que ele foi preso em Contagem. Então foi uma investigação bem bacana lá em Pedro Leopoldo. E no departamento de homicídios, esse feminicídio. Uma mulher foi encontrada, morta, esganada, né, com marcas de dedo no pescoço, no meio do mato, no bairro do Buritis. Quem é de BH conhece. Eu moro lá hoje. Tá vendo? A gente teve um outro feminicídio bem impactante lá, recente desse ano, né, envolvendo um promotor, né? Foi lá no Buritis também. Esposa, Então, nesse caso, o corpo foi encontrado, uma mulher vestida. Detalhe, a importância do local, da equipe de investigadores que já chega no local e já faz a primeira análise. Ela estava com a sola do sapato limpa em um local de terra. Ou seja, ela não foi andando até lá, ela foi colocada lá. Ela estava com a calcinha vestida do lado avesso. E a escrivã, mulher, falou, doutor, mulher não veste calcinha do avesso. Ou seja, o que eu pensei no primeiro momento? Ela foi morta dentro de casa, ou dentro de algum lugar. Alguém botou roupa nela e colocou ela nesse lugar. Sim. Dentro da roupa dela tinha um papel com o nome do marido e o telefone, com a letra dele. Caraca. Por quê? Ele queria ser a primeira pessoa a ser chamada para ir pro local. No geral, a gente viu que quem matou foi o marido. Ela foi esganada. Ele tinha arranhões no braço. Debaixo da unha dela... esses arranhões no braço aí é chamado de lesão de defesa, de defesa dela. Ela tentou se defender contra ele. Debaixo da unha dela, a gente colheu material e tinha DNA dele. Ou seja, ela arranhou o braço dele. Ela estava já largando ele. No dia que ela morreu, foi o dia que eles combinaram que ela ia sair de casa. Então, assim, tudo dizia. Uma tarraxinha do brinco dela foi encontrada no caminhão dele. Então, assim, foi uma investigação que em 6 dias a gente conseguiu prender ele. A família foi em peso na delegacia, fazer todo o histórico. Ele estava dopando ela para que ela não fosse para outros lugares. Ou seja, isso me marcou. E quando a gente foi efetuar a prisão dele, ele usou filho de escudo humano.
Caramba. A gente foi efetuar a prisão e ele colocando o filho na frente, assim. Um Aí fato... impedir a prisão, né? Não, ele ia ser preso, não sabe? Mas assim, como se a gente fosse atirar nele, né? Entendi. Mas ele colocando o filho na frente, aquilo mexeu bastante. A equipe foi muito bem elogiada pelo juiz do júri aqui de BH, então foi um trabalho excelente que a equipe fez, os investigadores, a escrivã, na época colheu oitivas, assim, de 3 páginas, e foram importantíssimos para a prisão em 6 dias. Cara, que bacana. E Isso que você tá contando é interessante porque mostra que a investigação ela é feita por um conjunto de pessoas, Claro. né? É muito importante você ter bons investigadores, bons escrivães trabalhando juntos, né? Para que possa robustecer aquela investigação, né? Os autos do inquérito policial, né? Não, e nesse caso, a participação dos peritos e médicos legistas foram também importantíssimos. Todos os agentes da Polícia Civil, essa investigação é bacana por isso. Ela mostra isso, né? Mostra isso, o perito do local do crime, o médico legista que fez a coleta de DNA, ou seja, todos os agentes foram fundamentais para a condenação, acredito que ele... Acho que já foi condenado, inclusive. Eu saí de lá, acabei perdendo o contato, mas acho que foi condenado, inclusive. Bacana. Cara, eu tenho, assim, né, trazendo um pouquinho pra mim, né, alguns casos aí emblemáticos. Tem alguns casos que me marcaram, alguns mais recentes. Mas eu tenho uma história, que isso aí é bom pra quem vai começar a ingressar na carreira. A gente tem uma turma de delegados aí que tá chegando. Isso. Terminou a Cadepol essa semana, né? É interessante ouvir falar isso. Eu tava segundo dia, terceiro dia como delegado, lá em Lagoa Santa, lá trabalhando, ainda pegando jeito, começando a acessar sistema, vendo como é que é, né? Perdendo o cabaço, né? É isso aí. Pra falar a verdade. E aí, de repente, um corre-corre danado na delegacia, todo mundo começa a correr, investigador pra lá, que a gritaria, eu falei, ixi, tá dando ruim aqui. Deu merda. Trem lombrou aqui. E eu falei, o que tá acontecendo e tal? Não, doutor, o cara tá se enforcando. Eu falei, aonde? Não, lá na cela, lá embaixo na PM. Pra quem não sabe, aqui em Minas, a gente tem um projeto aí de integração das forças policiais, da época ainda do governador Aécio Neves, né? E foram criadas algumas áreas integradas de segurança pública, chamadas AISP. Hoje eu trabalho numa delas. Eu também. Ainda... pois é. Eu também, lá em Venda Nova, nona ISP. A minha é a terceira. Isso, a minha é a nona ISP. E lá em Lagoa Santa era uma ISP também. Em Lagoa Santa. É um prédio, no segundo andar ficava a Polícia Civil, no primeiro andar ficava a Polícia Militar. E a Polícia Militar fez a captura de uma pessoa, se não me falha a memória, autor de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. E colocou ele na cela. Né? Colocou ele na cela da Polícia Militar. E aí, né, lá no finalzinho do dia, né, já era por volta de 5 horas, ele ia ser levado para a delegacia de plantão da Regional de Vespasiano, ao qual a Lagoa Santa pertence. Aquela correria, esse camarada, ele tirou o cordão que amarra a calça de moletom, né, prendeu na grade da cela, colocou no pescoço e com o corpo de costas para a grade, ele fez um peso e começou a se enforcar. Foi tão desesperador, que não conseguia desdar o nó, porque o peso do corpo não deixava, não conseguia voltar o cara, porque ele estava fazendo força, arrumaram uma tesoura não sei da onde, quando cortaram, esse cara já estava roxo, ele caiu no chão, eu falei, morreu no meu segundo dia. Que azar, segundo dia como delegado, morreu uma pessoa dentro da delegacia, né? Graças a Deus ele não morreu, né? Ficou vivo, depois respondeu pela Maria da Penha, mas assim, passei por esse sufoco. Com 2 dias como delegado, né? Aquilo, acho que serviu pra falar assim, ó, acorda. Você agora é policial, não é brincadeira não. Você é delegado. Diferença entre homens e meninos. Exatamente, eu acho que serviu muito pra isso, pra dar um alertante, né? E aí, falando de um caso propriamente dito, de uma investigação, eu tive a oportunidade de participar de uma investigação até recente, tem coisa de 2 anos, que investigou um pastor de uma igreja evangélica, que é chamada de bispo, e ele praticava estelionato contra os fiéis. Né? Ele conseguia
com a capacidade dele de oratória de enganar os seus fiéis, ao ponto dos fiéis darem casa, darem carro, tudo para ele, né, em troca ali de algo sobrenatural. Pedacinho, né, no céu. Exatamente. Né? E além disso, além de enganar os fiéis no que se refere à questão patrimonial, né, que aí a gente tem o estelionato, ele também enganava os fiéis mulheres, as fiéis, né? Ele levava para fazer tratamento espiritual na sala pastoral dele, lá reservado dentro da igreja, e ele abusava dessas mulheres naquele momento, né? Ele conseguia colocar essas mulheres em transe, né, pela capacidade e autoridade dele enquanto um líder religioso, e abusava delas, né, seja passando a mão, seja fazendo algum outro ato sexual. Inclusive, uma dessas mulheres chegou a ficar grávida dele. Nossa. Esse camarada fez ela abortar, né, na gestação, o feto. Enfim, essa é uma investigação que marcou muito a capacidade que ele tinha de enganar as pessoas e a forma como ele se portou após ser preso. E é interessante que a investigação foi bacana, assim, de desvendar todos esses crimes, né? E quando a gente chegou à fase ostensiva da investigação, que é o momento que a gente vai cumprir os mandados de busca, mandado de prisão, ele fugiu, ele conseguiu fugir com a esposa e a gente conseguiu localizar ele. Localizamos ele, obviamente eu não vou contar aqui como foi, né? Porque eu não vou ensinar como que faz para fugir e não ser localizado. Nós conseguimos localizá-lo em Brasília, nos arredores de Brasília. E aí nós usamos aqui o apoio, né, aéreo da Polícia Civil, a coordenação aerotática da Polícia Civil. Pegamos um avião, conseguimos o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal para fazer uma campana para quando ele chegasse no hotel já ficasse de olho para ele não fugir de novo. E a gente sendo avisado o tempo todo. De avião, chegamos lá em Brasília e fizemos a prisão dele nesse hotel lá em Brasília. E quando ele foi interrogado, trouxemos ele aqui para Belo Horizonte para ser interrogado, assim, a forma como ele se apresentou sem remorsos, sabe? De fiz o que fiz e tamo aí. Psicopata, né, bicho? Psicopata, aquilo me marcou. Então foi uma investigação que marcou bastante, sabe? E obviamente eu tive, posterior a isso, né, quando fui para combate à corrupção, investigações envolvendo aí corrupção, prisões de políticos, né, que foram efetivados. A mais recente, a gente fez a prisão de um vereador na cidade de Nova Lima. Muito boa essa. Foi muito bacana. Teve uma investigação também envolvendo o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel. Exato, foi indiciado por vocês, foi indiciado por né? mim num desvio ali, né, num emprego irregular de um dinheiro que não pertence ao Estado, que é o empréstimo consignado que os servidores fazem. É um valor que o Estado ele deve recolher e repassar para as instituições financeiras, e o Fernando Pimentel não fez isso, né? Ele desviou isso para uma outra finalidade, quase R$1 bilhão, e ele foi indiciado por mim também. Então, tem aí vários casos, a gente poderia ficar aqui falando... se deixar, né? Amigo, é papo para mesa de bar, né? Exatamente, mas vamos trazer outra faceta nossa. Quem é o Daniel fora da delegacia de polícia? Fora. Quem é o Daniel no dia a dia? Então, uma coisa que eu sempre quis é ser professor, né? Então isso é bom porque a polícia às vezes deixa a gente um pouco bitolado, e no início eu fiquei. Quando eu estava em Pedro Leopoldo, você pensa a polícia 24 horas por dia. Que aquilo fascina, você vai dormir pensando nas investigações, né? Não, e o delegado ele tem um papel muito importante, né? Assim, dentro da sociedade, né? Ele tem um papel... Eu só fui descobrir isso já com algum tempo de carreira, né? A gente tem um papel fundamental na questão social, né? E aí, se você não tomar conta, você fica realmente pilhado naquilo, né? Porque muitas vítimas te procuram e você se incomoda com aquilo, você quer dar uma resposta, então é bom ter uma válvula de escape. Então, quando eu comecei a dar aula, foi uma excelente válvula de escape. Por quê?
eu já passei a fazer o que eu já queria e, ao mesmo tempo, eu estudava. Quanto mais você estuda, melhor você trabalha. Porque a nossa vida é direito penal. E eu dou aula de direito penal em cursinhos preparatórios, trabalho com mentoria também. Então, fora da polícia, eu consegui atingir esse objetivo de ser professor e, além de gostar muito, como eu disse, me ajuda a ser um delegado melhor. E, além disso, eu tenho uma veia musical desde 10 anos de idade, na verdade, 6. Eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade, com 10 eu fui para o violão, nunca mais larguei. Então, eu tenho 2 guitarras, 3 violões, caixa de som, fica lá em casa. Canta também? Pouquinho. Daqui a pouco nós vamos ver o Daniel, delegado de polícia no The Voice. Voz e violão, nem tanto. Mas eu já fiz participações voz e violão aqui em BH, tenho banda, então eu adoro essa veia musical que dá uma desestressada, é uma terapia, né? A música é uma excelente terapia e, além disso tudo, pai de família, marido. Então, fora da polícia eu procuro esquecer um pouquinho a atividade policial e viver a minha família. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, então minha atenção, meu tempo livre é tudo dele, da minha esposa. Um pouquinho de música também, é bom. Vai mesclando, né? E a atividade como professor, né? Então, e é bom, quem é policial, é sempre bom você ter uma atividade, nem que não seja remunerada, não precisa ser remunerada. Um hobby, alguma coisa. Um futebol, qualquer coisa. Mas para você fugir um pouco, porque é uma atividade que vai minando um pouco o nosso psicológico se você não se tratar. Se você se deixar levar, é o dia inteiro pensando em polícia, aqueles casos que você não resolveu, e acontece comigo isso às vezes, melhorou. Mas antigamente eu ia dormir pensando nos homicídios que a equipe não conseguiu resolver, e aí? Acontece, né? A gente não resolve 100%. Exato. Mas, fora da polícia, eu procuro focar música, aula e família. Bacana. Eu também sou pai, tenho duas crianças, né? Um menininho de 1 ano e 10 meses, uma menina que vai fazer 5 anos agora. Cara, sou apaixonado por eles, é uma das melhores coisas que tem assim, na vida, você ter a oportunidade de ser pai ou de ser mãe. Marido também, então a esposa dedicadíssima, responsável, viu, Luísa? Você que vai ouvir aí daqui a pouco, responsável por eu ser quem eu sou hoje. Na época que eu conheci ela, eu era um adolescente rebelde, né? Imagina cabelo grande, vermelho, corrente, skatista. Que isso, não consigo imaginar isso. Era desse nível. Ela me resgatou, né? Me resgatou desse lugar. E cara, eu tô começando agora também, aí já tem coisa de 1 ano, tô empreendendo, tô uma empresa com alguns colegas, alguns amigos, 2 na verdade, que eu vou conciliar segurança e tecnologia, desenvolvendo soluções para a área de segurança pública e para a área de segurança privada, a empresa que chama Eagle Eye Tech. Então aí também nesse batente aí, é alguma coisa que tira um pouquinho a gente dessa questão da atividade policial, de delegacia, desse ambiente, focar em outras coisas, né? Foca na família, foca numa atividade empresarial, que seja, ou algum hobby também, né? Eu gosto muito de correr. O físico não tá dando tanto para correr muito, tô um pouquinho acima do peso, mas tô recuperando, gosto muito de correr, acho bacana isso também. Mas é isso. Daniel, vamos lá, quase finalmente, diz para mim, você, né, delegado, professor, focado na carreira de delegado e na instituição que a gente integra, né, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, quais são as suas aspirações de futuro? O que você imagina para a carreira? O que você imagina para a instituição? Eu sou um otimista, né, cara? A gente, infelizmente, não tem a estrutura que deveria ter. A gente vai sempre reclamar quantitativo de policiais, estrutura de delegacia, para poder fazer um bom trabalho, porque a gente fica incomodado quando a gente não consegue fazer um bom trabalho. E isso incomoda mais quando é por falta de estrutura, que o Estado não deu pra gente, que deveria dar. Claro, nunca vai ser 100%, mas a gente sempre vai querer uma delegacia melhor, uma viatura melhor, uma equipe maior, com mais policiais, com bons salários, que vão trabalhar felizes, né? Vão se preocupar menos com
o que a gente chama de bico. O cara Sim. fazia um bico, então... E assim, cara, a polícia é importantíssima numa cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa cidade pequena, numa cidade grande. E em Pedro Leopoldo é uma delegacia com 2 delegados. A função social que exerce é muito grande. Um delegado ruim numa cidade, ele provoca um estrago muito grande. Assim como o juiz ruim, um promotor ruim, né? A gente tem que se preocupar com aquele que paga o imposto, aquele que é o destinatário do nosso trabalho. E quando a gente trabalha bem, a população vê essa diferença. E uma frase que eu ouvi de um delegado, né? Um bom delegado é aquele que se indigna com a covardia, com o crime. Você fica incomodado com aquilo. Isso me incomoda. Eu recebia lá na minha sala vítimas de estupro, de violência doméstica, roubo, famílias que perderam um ente querido por um homicídio praticado. E quando aquilo incomoda a gente vai fazer um bom trabalho. Porque a gente vai se empenhar, a gente vai dormir pensando naquilo. Então, assim, a importância de uma polícia judiciária com profissionais que realmente gostam do que fazem e se incomodam com a criminalidade. Então, isso vai fazer o cara se tornar um bom policial, prestar um bom serviço. Então, assim, o que eu espero é que a polícia melhore no sentido de estrutura, mas também da consciência dos policiais. Infelizmente, toda instituição, toda, a gente vê profissionais com desvio de conduta, seja corrupção, seja o preguiçoso. Sim. O cara que não quer nada, vai pra delegacia, fica lá o dia inteiro fazendo nada. Fica só coçando. Só coçando, né? Só Aquele enchendo, órgão genital. né? E assim, cara, isso gera um prejuízo para a população muito grande. Você imagina uma polícia militar que não faz a patrulha que deveria. Toda a cidade perde, uma polícia judiciária que não investiga, um juiz que não está nem aí. Né? Então, Exato. Isso me incomoda. Então, o que eu espero é que as autoridades públicas olhem para a polícia judiciária com muito mais carinho e dedicação e que os policiais olhem para a população com mais carinho e dedicação para que a gente possa fazer um bom trabalho. Isso é um ciclo vicioso. Aí o cara pensa, o Estado não está nem aí para a gente, então também não vou trabalhar. Pô, o que o cidadão tem a ver com isso? A culpa não é dele. Exato. Então, assim, é todo um ciclo vicioso que vai minando a segurança pública. Então, nessas 2 vertentes é o que eu espero, que o Estado olhe para a gente com mais dedicação e que o policial olhe para o povo também com mais dedicação. Você tá falando isso, eu lembrei de um amigo nosso, amigo em comum, né? Dr. Paulo Sabac, vulgo Paulinho. Isso aí, baiano. Exatamente. Ele tinha uma expressão para definir isso, né? Isso tudo que você falou. Ele falava assim que o delegado é um agente de transformação social. Cara, ele tá corretíssimo, né? Exato. Você tem um delegado dedicado, competente, correto, honesto, ele vai fazer uma diferença para melhor numa sociedade onde ele tá, a delegacia onde tem atribuição ali na área dele. E o do contrário também. Se for um camarada preguiçoso, um camarada que não quer saber, né? Tá ali talvez só por um trampolim, entendeu? Tá interessado em outras coisas, ele vai trazer um prejuízo para aquela localidade também. Então o delegado é um agente de transformação social. E aí, pegando um gancho no que você falou, nessa questão da estrutura e do próprio policial também se considerar importante nesse processo e considerar a sociedade também como um destinatário do seu serviço, mas que merece também um respeito, eu penso também, assim, aspirando um futuro para a carreira, para a instituição, na questão da autonomia. Eu acho que hoje, infelizmente, muitos governantes, e não falo só no caso aqui de Minas, mas de outros estados e do próprio Brasil também, a gente tem exemplos disso. A nível federal, A nível federal, que enxergam na polícia investigativa, seja a polícia civil estadual, seja a polícia federal, um órgão de governo. Nós não somos um órgão de governo, nós somos um órgão de Estado. Exatamente. Independentemente de qual governo esteja ocupando a cadeira de governador ou de presidente, nós não estamos prestando serviço a ele. A gente presta serviço para a sociedade. Nós somos um órgão permanente e essencial para o Estado e para a função judicial. Né? Então, e a gente vê exemplos disso recente, por exemplo, na Polícia Federal, na investigação envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente. A gente teve o primeiro delegado que pediu investigação,
perdeu o cargo de superintendente. O Ricardo Salles. O ministro, Saraiva. Né? O Alexandre Saraiva. Alexandre Saraiva, eu misturei tudo. Ricardo Salles é o ministro. Alexandre Saraiva. Exatamente. Ele assistiu uma live dele muito boa outro dia. Eu também. Muito bacana lá no Supremo, se não falha a memória. No Supremo. Então, assim, ele perdeu o cargo dele de superintendente por ter pedido uma investigação contra o ministro de Estado. Isso é inaceitável, né? A gente vê em várias unidades aí de combate à corrupção, delegados sendo removidos porque estavam investigando a corrupção daquele governo. Do atual governo. Então, assim, esses governantes não enxergam a Polícia Civil como uma polícia de Estado, mas como uma polícia de governo. E, salvo engano, não sei se foi em Pernambuco, teve uma delegacia que foi extinta, não foi? Exato, por fazer investigação relacionada ao governo. Uma delegacia de combate à corrupção, a delegacia inteira foi extinta porque incomodou o governo atual. Exato, eu acompanhei isso de perto. Acompanhei isso de perto. Então, assim, o que eu almejo para a instituição, para a carreira, é a autonomia. É a autonomia nos moldes concedido ao Ministério Público e à Defensoria Pública. A Polícia Civil precisa disso enquanto instituição. A sociedade também precisa disso. A inamovibilidade do delegado. Exato. Isso é muito importante, né? Essas prerrogativas, vamos colocar assim, para fazer uma investigação realmente isenta, para tocar na ferida mesmo, sem ter receio de ser removido, de perder o cargo, de sofrer algum tipo de punição por estar fazendo o certo, né? E a autonomia orçamentária, né? É uma autonomia plena, né? Se a gente for pegar o histórico de investimentos nas polícias civis do Brasil inteiro e de Minas Gerais, a gente vai ver que ano após ano é menos recurso que está sendo destinado, é menos investimento que está sendo feito. E aí a gente tem um efetivo, por exemplo, em Minas Gerais, que é a metade do que está previsto em lei. Exato. A gente tem em lei 18 mil policiais, na ativa a gente tem 9 mil. Né? Viaturas sucateadas, unidades, né, sucateadas, em situação deplorável. Né? Eu e o Daniel, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto numa unidade, mas o desprazer de conviver com ratos e baratas nessa unidade. Rato era normal. Era ratazana, né? Ratazana, tamanho de um gambá. Meu. Exatamente. Então, assim, eu almejo isso. É a autonomia. É a sociedade entender que essa autonomia é importante para ela. Isso. Sabe? Não é para mim, Daniel, e para você, Gabriel. É para a sociedade. É para a vítima de um crime, que vai ter a solução dele e, fatalmente, a recuperação patrimonial. Exatamente. Bom, caminhando finalmente, Daniel, como é que o pessoal faz para te encontrar aí em rede social? Você falou aí das atividades particulares também, quiser dar, pode fazer merchan aqui, não tem problema nenhum. É o lugar do merchan. Mas aí, fala aí, como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, eu sou mais atuante no Instagram, prof.danielbuch, de Buchmiller. Eu sou professor do curso Supremo TV, muito focado na área policial, e Portal Carreira Militar, focado na área policial militar. Estou com um projeto pessoal chamado Clube Penal, onde eu faço atualizações para membros assinantes desse Clube Penal, atualizações de direito penal. Olha, eu tô achando que desse clube até eu vou me inscrever lá. Você óbvio. É de graça, pô. Não, vou lá, tem que atualizar. O delegado também tem que atualizar claro. No seu dia a dia, ver o que está acontecendo em jurisprudência, vai ter isso lá? Com certeza. Toda terça-feira é aula de jurisprudência, quinta-feira aula de resolução de questões. E outra, né, galera? Quem está estudando sabe, todo mês tem uma lei nova em direito penal. O povo vai ficando perdido. É um crime novo, é uma lei marcante, como o pacote anticrime, a lei de abuso de autoridade. Foram leis que modificaram todo um panorama em determinado cenário, em determinado crime. E esse meu projeto é justamente para isso, porque o aluno ele compra um curso, compra um livro, dá um mês, a lei muda. Exato. Dá 2 meses, a jurisprudência muda. Então, assim, para conjugar com o livro e o curso, não vai ser um curso completo, é só penal. Então, o cara vai comprar um curso, ele pode assinar o Clube Penal para se atualizar. Vai atualizando. Em direito penal. Bacana. E também trabalho com mentorias, coachings para concurso público no canal Carreiras Policiais. Show de bola. Tudo isso tá lá no Instagram. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais aí de mim, né, trocar uma ideia em rede social, meu Instagram, @GabrielFonsecaDelta. Paralelo a isso é atividade empresarial mesmo com a Eagle Eye Tech. Né? Maravilha. Gente,
valeu demais. Primeiro episódio aí. Podem esperar muito mais da gente, né? Quinzenalmente. Coloque aí na agenda de vocês. Vai ter um programa novo do DeltaCast. Nos vemos no próximo episódio.